Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Lisandra e hoje nós vamos fazer um de 10 livros que todo cristão deveria ler. Vamos lá. Olha, os livros eles não estão em uma ordem específica, são só alguns livros que eu coloquei aqui, que eu acho que são realmente boas indicações para todo cristão ler pelo menos uma vez. E o primeiro livro é Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Ele foi publicado pela Thomas Nelson Brasil e essa edição que eu tenho, ela tá toda... eu gostei muito esse livro, mas basicamente Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. O C.S. Lewis traz uma sátira de uma ficção de um diabo, de um demônio na verdade, ensinando para o seu sobrinho como atormentar a vida das pessoas. Então, basicamente, o livro ele discorre desse demônio ensinando para o seu sobrinho como atormentar a vida das pessoas. Então, é uma percepção muito genial do C.S. Lewis para trazer, porque nós estamos acostumados a ler livros que nos instrui aquilo que nós devemos fazer. E essa percepção é completamente o contrário, né? O demônio ele explica como trazer a tentação pro paciente, que ele chama assim, né? As pessoas que são tentadas de pacientes, do que deveria fazer. E nós temos essa percepção como algo daquilo que nós não deveríamos fazer. Então, é muito genial. Ele trata, né, as pessoas como paciente e Deus como inimigo. Tem toda essa alusão ao contrário, né? Que faz nossa cabeça refletir um pouquinho. Então, ele conta, na verdade, a história sobre um paciente específico, né, que ele começa sendo ateu, e C.S. Lewis traz essa percepção dos demônios, de que isso é algo bom, né, que ele está cego, de que ele está abraçando a essa percepção do ateísmo, né? Porque ele vai completamente afastado de Deus, né? Até que chega um ponto que esse paciente, ele aceita Jesus, começa a ir para uma congregação e traz muitas, tem muitas situações específicas que faz a gente refletir sobre muitas coisas mesmo. Por exemplo, tem uma parte específica que os demônios falam, né, que ele tinha citado e conhecido Jesus, mas que não era para ele se desesperar, porque poderia trazer um cristianismo superficial e tal. E é muito genial, traz questões a respeito de conflitos nos relacionamentos. Aqui ele traz do paciente, da mãe dele, e ainda fala pros demônios ficarem trocando ideias de como pode colocar um e o outro em conflitos. Então é muito, muito bom. E a parte final do brinde do mal danado é sensacional. Então eu recomendo muito que todo cristão leia pelo menos uma vez Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. O segundo livro, também do C.S. Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples. Esse, na verdade, não foi exatamente um livro escrito pelo C.S. Lewis, mas foi uma coletânea de um debate, se eu não me engano, a uma conversa numa rádio. E aí fizeram essa coletânea e compilaram nesse livro. Ele basicamente traz muitas discussões a respeito do cristianismo, sabe? Ele traz várias percepções da nossa vida do cotidiano e fala de como o cristão ele deve agir, quais são as atitudes que ele deve tomar como cristão, né, como seguidor de Cristo. Ele traz muitas reflexões a respeito do cotidiano. E tem uma parte também que ele fala a respeito da Trindade. Então, C.S. Lewis ele começa o livro, sabe, falando sobre
sobre as situações da guerra, porque ele estava, nessa época que ele participou da rádio, ele estava numa situação de Segunda Guerra Mundial, então ele traz muitas abordagens falando sobre a guerra e como o cristão deve agir em tempos assim. Então, é muito bom o Cristianismo Puro e Simples. Assim como todo livro do C.S. Lewis, ele realmente você precisa ler com muita atenção, sabe? Muitas pessoas falam a respeito do C.S. Lewis, que é difícil, assim, para ler. Eu acho que realmente, se você dá bastante atenção à leitura, sabe? Ler com paciência, prestar bastante atenção, você consegue absorver muito da leitura, porque é muito enriquecedor. Os livros do C.S. Lewis traz muitas ensinamentos a respeito do cristianismo e como nós devemos agir, e não só sobre isso, sobre reflexões extremamente belas, sabe, a respeito de Deus, a respeito da vida com Cristo e vidas do cotidiano. Então eu recomendo muito Cristianismo Puro e Simples. O terceiro livro já tem vídeo aqui no canal a respeito dele, e eu falei muito dele especificamente. Vou deixar ele linkado aqui no vídeo em algum lugar. Mas o terceiro livro é Manso e Humilde. Esse é um livro realmente muito profundo, fala a respeito de como o cristão ele pode se associar com Jesus, mesmo sendo pecador e falho, né? E mesmo sofrendo também. O Dan Outland traz uma perspectiva muito bonita a respeito do coração de Cristo, né? Eu não vou falar muito sobre esse livro porque eu já falei um pouco sobre ele no vídeo, vou deixar aqui, como eu falei. Mas ele é um livro muito enriquecedor para aqueles que buscam o coração de Cristo, né? Principalmente para aqueles que pecam e sofrem, ou seja, todo mundo, né? Então, ele é um bálsamo no seu coração, de realmente saber o coração de Cristo, aquele que é compassivo, aquele que não é imparcial, mas que é íntegro, que é belo e que não nos cansa em nos alcançar. Então, se você quer imergir, né, esse lugar profundo em Deus, eu recomendo Manso e Humilde. O quarto livro, eu li ele recentemente, é um livro muito forte, com certeza é considerado praticamente um clássico, mas que é muito poderoso, que é O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do Mahesh Chavda. Ele, se eu não me engano, ele é um indiano, ou tem alguma descendência ali de indiano, mas ele traz uma perspectiva tão profunda a respeito da oração e do jejum. Ele traz muitos testemunhos de como um estilo de vida de oração e de jejum é extremamente poderoso para transformar as circunstâncias ao nosso redor. Então ele traz diversos testemunhos e experiências de como você tem um estilo de vida de oração e de jejum. Esse livro é extremamente bíblico na sua composição, ele traz diversas passagens bíblicas. O próprio Jesus falando a respeito da oração e do jejum, e como tem certas situações e circunstâncias que nós não vamos vencer de maneira natural, sabe? Nós muitas vezes queremos batalhar com coisas e circunstâncias ao nosso redor de maneira natural, mas nada daquilo que Jesus fazia, o próprio Jesus fazia, ele não vinha de um lugar senão de oração e de jejum. Ele traz muitos exemplos, diversas formas de você praticar o jejum, mas que de fato a oração ela deve ser um estilo de vida de todo cristão, sabe? E ele traz a respeito de questões de intercessão, de orarmos pela igreja, de estarmos unidos como igreja, orando, intercedendo, sabe? Para que
a Igreja de Cristo, aquela que, né, tem as chaves que ligam e desligam. Nós temos esse poder como igreja de mudar circunstâncias através da oração, né? E nós podemos imergir nesse lugar de oração e de jejum. Então o autor ele traz, né, alguns exemplos e alguns estilos de jejum que nós podemos praticar, sabe? Ele falou que fez diversos, acho que se eu não me engano, mais de 30 jejuns de 40 dias, sem comer nenhum alimento, mas ele falou que não é para todo mundo esse tipo de jejum e que se você fizer, você não pode fazer a respeito só de sentir vontade, mas de ser realmente compelido pelo Senhor para fazer, né? Porque realmente é algo muito intenso, mas que a oração e o jejum, ela realmente deve fazer parte do estilo de vida de todo cristão, sabe? Porque o próprio Jesus, ele teve esse estilo de vida de oração e de jejum. Por mais que a gente não seja compelido pelo Senhor ou a fazer, tipo, jejuns muito longos, assim como de 40 dias, mas que nós devemos ter esse estilo, né, de vida de oração de jejum, seja apenas com uma refeição, seja um dia, com 2 dias, sabe? O autor ele traz essas perspectivas desses tipos de jejuns e como nós podemos fazer. Então eu recomendo muito esse livro, O Poder Secreto da Oração e do Jejum. O quinto livro, ele é imensamente poderoso, que é o livro do John Bevere, que é Kryptonita. Esse livro ele fala a respeito do pecado e como o pecado ele é danoso para todos os cristãos, né? E todas as pessoas no geral, mas especificamente para o cristão, porque leva para esse lugar de mornidão e de afastamento, sabe? Sobre o Senhor. E ele traz aqui várias perspectivas, sabe? A respeito da criptonita, de como o pecado ele pode nos deixar fraco, né? Ele traz essa alusão do Superman, né? Com a criptonita, porque a criptonita era o que deixava o Superman como humano, como todo, normal, como todos os outros mortais, né? E, e o John Bevere ele justamente traz essa perspectiva do pecado como essa criptonita que torna os cristãos fracos. Então, ele traz também, falando a respeito do pecado individual, que afeta a nossa própria vida, sabe? Que traz danos para nossas próprias vidas, mas também do pecado individual que acaba acarretando no coletivo. Então tem muitas passagens bíblicas, esse livro é muito bíblico, sabe? Ele traz muitas perspectivas da Bíblia para trazer essa alusão para nós. Eu vou ler alguns dos capítulos desse livro, porque ele é muito bom. Ele tem, se eu não me engano, 4 partes, e a primeira parte fala o poder do e nessa primeira parte tem os seguintes capítulos: a pergunta evitada, apresentando a criptonita, criptonita contagiosa, seja a mudança, a motivação, o poder do Agora a parte 2, identificando a criptonita, uma aliança de casamento, adultério contra Deus, o que está por trás da idolatria, a idolatria do crente, aliviando a pressão, criptonita, pecado. Essa parte do adultério contra Deus é muito, muito, muito bom. Que ele traz essa analogia do casamento, né? E de fato, né, o Senhor deixou esse exemplo de que quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos uma aliança com Ele. E quantas vezes, né, nós somos levados muitas vezes pelo pecado, né? Pelo prazer imediato,
pelas circunstâncias dessa vida, mas que o John Bevere traz, ele traz, se eu não me engano, uma historinha falando sobre uma moça que está compromissada, que se casou com um rapaz, mas que ela ainda continuava tendo relações sexuais com outros rapazes. Aí ele falou assim, como você se sentiria na situação, né? Como o esposo dela se sentia na situação completamente traído. E ele traz essa perspectiva e é da mesma forma que o Senhor se sente quando nos relacionamos com o pecado. É como se estivéssemos adulterando contra Deus. Então, é muito bom esse livro. Eu vou continuar lendo aqui as outras partes. Parte 3, os efeitos da criptonita. A força do pecado. Parte 1 e parte 2. Equivocado. Um Jesus falsificado. Onde tudo começa. Arrependimento. Os 3 reis. Da parte 4. Eliminando a criptonita. O confronto, tolerância, amor e verdade, matando a criptonita, um pecado que não é pecado, a porta do banquete e Leguentes. Então, esse livro do John Bevere, ele é extremamente precioso. Eu fiz muitas marcações, eu grifei muito, eu coloquei muitos post-its, olha como tá. Ele tá muito marcado. E no final de cada capítulo, se eu não me engano, tem um questionário. É um questionário? É uma interação que é basicamente, tem alguns questionários, às vezes tem alguns desafios que você pode fazer, colocar em prática. Então é muito bom esse livro, ele é extremamente reflexivo e nos faz pensar muito a respeito do pecado, né? E eu tenho ouvido muitas ministrações falando a respeito disso, de que muitas vezes a gente fica na margem ali, pensando, ai, será que isso é pecado? Será que isso não é? Mas que na verdade nós devemos fugir, sabe? Não desejar de jeito nenhum estar perto do pecado, ter contato com o pecado, mas estar realmente o quão longe possível do pecado para vivermos uma vida de santidade e que agrada o Senhor. Isso não implica uma impecabilidade, mas termos uma vida de fato que agrada ao Senhor, uma vida de constante arrependimento. Então, indico muito o livro Kryptonita, de John Bevere. O sexto livro é um livro extremamente fininho, muito rápido de ler, que é Uma Vida Cheia do Espírito, do Charles G. Finney. Esse livro, ele é uma bomba, apesar de ser extremamente fininho, né? Ele traz muitas perspectivas de como nós podemos viver a nossa vida cristã, mas que nunca nós devemos viver a nossa vida cristã sem ser guiados pelo Espírito Santo. Então, ele traz, sabe, muitas reflexões e estilos de vida, de como nós podemos ser cheios do Espírito Santo, sabe, de ter uma vida devota ao Senhor, uma vida onde nós não vamos para qualquer lugar sem que o Espírito Santo esteja nos liderando, esteja nos guiando. Uma parte muito forte. Deixa eu ver se eu encontro. Encontrei. Diz assim, na página 32. De alguma maneira, a igreja deve verificar. Aqui tem o pastor, mas eu acho que isso se adequaria para qualquer pessoa. A igreja deve verificar se o pastor que chama apresenta um ministério frutífero e não uma arte seca, ou seja, um mero intelecto, uma cabeça quase sem coração, excelente escritor, mas sem unção, grande pregador, mas de pouca fé, de grande imaginação, talvez por aí sem o poder do Espírito de Deus. Então, esse livro, ele é muito forte, ele é muito bom. É sobre essa
perspectiva de que realmente nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, sabe? Não irmos para lugar nenhum, não fazemos qualquer coisa, sabe? Muitas vezes, como cristãos, nós queremos pegar os atalhos e tomar as decisões mais fáceis, ainda de um lugar assim muito carnal, sabe? Mas que de fato a nossa vida ela deve ser sempre, né, guiada pelo Espírito Santo. Então esse foi o 6º livro. O 7º livro, também bem fininho, ele é o Ego Transformado, do Timothy Keller, e ele é muito bom. O Timothy Keller, ele traz essa perspectiva, né, de que o nosso ego, ele precisa ser transformado, de que nós não devemos ser guiados pelo nosso ego inflado, mas também não também pela a baixa autoestima, né, nem pela autoestima, alta autoestima também pela baixa autoestima, porque todas essas partem de um mesmo lugar, da falta da nossa falta de identidade e como nós buscamos todas as coisas ao nosso redor para tentar preencher essa identidade. Então o autor ele fala que nós devemos ter o nosso ego equilibrado, sabe? E como nós podemos ter esse ego equilibrado? Nós podemos ter o nosso ego equilibrado justamente através da palavra, sabe? Porque Deus ele nos diz exatamente aquilo que nós precisamos e que nós somos, sabe? Nós não precisamos ser mais aquilo que Deus nos disse, nem menos, porque nós somos exatamente aquilo que Deus nos disse. Então, encontrar esse equilíbrio, sabe? De não inflar demais o nosso ego, sabe? De um lugar de orgulho, mas também não nos baixar demais, porque isso também, eu vi um vídeo muito bom de uma pessoa que disse que a baixa autoestima, ela também se dá de um lugar de orgulho, porque nós estamos focados demais nos nossos defeitos para olharmos para o Senhor e falar, é isso, é isso, sabe? Muitas vezes nós focamos, sabe? Se alguém tem uma baixa estima, ela foca demais nos seus defeitos, porque ela gostaria de ser qualificada por tais qualidades. Isso também se dá por um lugar de orgulho. Então, o Timothy Keller, ele traz essa perspectiva, sabe, de que devemos alinhar o nosso ego, ele não deve estar demasia, né, sobressaindo, mas também não lá embaixo, porque isso também parte do mesmo lugar, mas que tenhamos a nossa identidade firmada, sabe, doutrinar de fato o nosso ego para estar equilibrado. Então esse foi o 7º livro, Ego Transformado. O 8º livro, esse que eu já li há um tempinho, mas eu amei lê-lo, é A Mesa com Ele, da Zoe Lee. Esse livro é muito bom. Ele traz Deus como um pai, um bom pai, sabe? E a própria Zoe Lee traz muitos testemunhos da sua história com Deus, de como foi nos lugares assentada à mesa com o Senhor que ela encontrou a sua própria identidade e a identidade de Deus como um bom pai. E o genial desse livro é que ele também é mesclado com o tabernáculo de Moisés. Então tem uma parte específica aqui dele. De que realmente que você se sente passando pelas refeições. Nós temos a entrada, aqui tem até a imagem da entrada da refeição, mas ela faz essa alusão também da entrada do tabernáculo e de como Jesus ele é essa entrada, essa porta. É muito genial, eu achei esse livro muito bom, extremamente profundo. Ela traz diversos testemunhos dos processos e das histórias dela com Deus.
de como ela teve que passar por muitas coisas para enxergar Deus como um pai, sabe? Que foi nos lugares a mesa com o Senhor, que ela encontrou a sua própria identidade. Então, aqui tem muitas alusões ao tabernáculo de Moisés, as refeições mesmo aqui, ó. Tem muitas imagens também na porta. Tem o caminho, que é o segundo capítulo. Primeiro capítulo, deixa eu mostrar pra vocês. O primeiro capítulo é um lugar mesmo, deixa eu mostrar. Um lugar mesa. Todas essas imagens aqui. E como ela traz essa perspectiva do tabernáculo de Moisés, da entrada do tabernáculo, tirando as cascas. Esse capítulo é muito bom, que ela fala a respeito da superficialidade, que nós precisamos ser muito vulneráveis com o Senhor. E que nós podemos imergir nesse lugar, sabe, de Deus, ser realmente completamente vulnerável a eles, tirar as cascas. Aqui tem as cascas de cebola. Eu achei muito legal isso. Aqui. Tirando as camadas e as superfícies, ela traz também sobre os itens que haviam no tabernáculo e os significados deles anexados a Cristo. Aqui eu tenho o altar de bronze, tem a pia do lavatório, tem alguns post-its. Prato principal. O prato principal, então é muito bom, é muito legal essa alusão que ela trouxe de misturar as partes das refeições com o tabernáculo de Moisés e ainda anexar testemunhos e histórias que ela mesma viveu de como foi nesses lugares que ela teve que realmente tirar as cascas, sabe? Tudo aquilo que todas as camadas que nós construímos, sabe? Deus foi desconstruindo, principalmente na vida dela, e Ele também faz isso conosco, sabe? Para nos chegar nos lugares de vulnerabilidade com Ele. E no final a Zoe ainda colocou algumas receitas, deixa eu achar. Aqui, ó. Colocou algumas receitas, tem bolo de manteiga, tem um bolo de chocolate, biscoitos natalinos. Então é bem legal esse livro. Ele é muito bom. As pessoas podem parecer que ele é apenas especial, mas ele é extremamente profundo e nos leva para esse lugar, sabe, de intimidade, profundidade com Deus, e que de fato é no lugar mesa que nós encontramos nossa própria identidade e principalmente nós encontramos ao Senhor. Então esse foi o 8º livro. O 9º livro, ele é também da família Hayashi, que foi escrito por Sarah Hayashi e Teófilo Hayashi, que é Nuvem de Glória. Esse livro é muito bom. Ele fala, se eu não me engano, da passagem em Levíticos e Números, não me lembro exatamente, mas que fala da presença de Deus, né, como a nuvem que guiava os israelitas, e que tem uma passagem específica, se eu não me engano, em Números, que fala que se a nuvem parasse, eles deviam parar, e que se a nuvem seguisse, eles deveriam seguir também. E eles trazem essa reflexão da nuvem como realmente a presença de Deus, e que de fato nós devemos seguir para canto nenhum sem a presença de Deus. Então eles trazem testemunhos das próprias vidas, de decisões que tiveram que tomar
debaixo da presença de Deus, como eles tiveram que buscar justamente em Deus a respostas para decisões tão difíceis que tinham que tomar, decisões que realmente eram da parte de Deus e que eles precisavam confiar e seguir a nuvem, sabe? Seguir a nuvem, escolher obedecer ao Senhor, seguir aquilo que ele estava fazendo, sabe? E, e realmente traz reflexões para nossa própria vida de que nós realmente devemos tomar decisões não com base naquilo que nós achamos, não com base nas circunstâncias ao nosso redor, mas de um lugar de seguir a nuvem de Deus, obedecendo à vontade de Deus. Então esse livro é muito bom. Tem algumas, algumas marcações neles. Sempre faz algumas marcações no post-its. Na página 65 eu anotei assim: não fique mal acostumado por sempre tê-la por perto. Aqui tá falando da presença e a nuvem de Deus. Mas bem acostumado ao ponto de jamais querer sair de debaixo dela. Não merecemos nada, mas recebemos tudo por causa da vontade de Deus. Então, esse livro é Nuvem de Glória, muito, muito bom. E o último livro, ele é um clássico. Esse aqui é realmente um clássico. É muito conhecido, mas que realmente todo cristão precisa ler pelo menos uma vez ou várias vezes, ou quantas vezes forem possíveis. Ela tem a mesma pegada de Cartas de um Diabo a Seu Pedido, e o livro é O Peregrino. Esse daqui foi escrito por John Bunyan, e esse é um livro excepcional, sabe? Ele realmente conta a história do cristão, esse homem é chamado de cristão, e a sua jornada até a cidade celestial. Então, ele traz realmente várias situações pro como cristão ele está, e ele coloca o nome das coisas nos personagens. É muito bom a alusão que o John Bunyan trouxe, sabe? Essa história, O Peregrino, ela inspirou vários escritores cristãos durante muito tempo, sabe? Inspirou, se eu não me engano, George MacDonald a escrever fantasias e tantos outros que foram inspirados por essa história do peregrino. E ele conta a história, né, desse cristão seguindo pela cidade celestial e o tanto de desafios que ele tem que passar, sabe? Nós pensamos que a nossa jornada cristã, né, ela é uma linha reta, sabe? Mas, infelizmente, ela é cheia de curvas, ela é cheia de erros, né? Não de Deus, mas dos nossos, né? E esse livro é realmente perfeito porque retrata isso, sabe? Essa imperfeição do cristão nessa caminhada, e que o Senhor ele realmente tem que sempre vir a nos resgatar do lugar onde nós estamos. Tem uma parte, se eu não me engano, que o cristão tá no início da sua jornada, sabe? E ele tá com um amigo dele, eu não me lembro o nome, mas ele cai no lago de pecado e o amigo que estava seguindo ele acaba abandonando, mas que o ajudador tem que vir para tirar ele desse lamaçal, sabe, do pecado. Então, ele é muito perfeito na sua alusão e muito preciso, sabe? De que realmente nós passamos por muitos desafios e por muitas situações, e que a nosso ponto de parada, no final, né, da nossa jornada é de fato o céu, sabe? Nós às vezes esquecemos que somos peregrinos, sabe? Nessa terra nós só estamos aqui de passagem, e que é muito fácil a gente esquecer. E nós tornamos a nossa vida aqui na Terra como a última coisa no qual nós vivemos ou viveremos, mas que de fato isso é só uma passagem. Então eu recomendo muito também O Peregrino. Então é isso, gente. Essas foram as minhas recomendações dos 10 livros que todo cristão deveria ler pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Ser abençoado por essas leituras, sabe? São livros que me marcaram muito. Alguns eu li há muitos anos atrás.
outros há alguns anos, outros fiz releituras, outros li recentemente, mas que são livros muito, muito bons para te ajudar na sua jornada cristã. E eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, espero que tenha feito você encher a sua lista de livros, né, para comprar, porque realmente são livros muito bons, livros para te abençoar, livros para te fazer refletir a sua jornada cristã, livros para realmente te fazer amadurecer e crescer em Cristo. Eu vou deixar aqui no link alguns livros ou todos os livros que você possa adquirir. Vou deixar também meu link do Scooby, se você quiser me seguir. Faz a atualização dos livros que estou lendo agora, dos livros que eu já li. Se você quiser me seguir lá no Scooby, eu vou deixar o link aqui embaixo. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.